Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Política no Feminino. É sempre um prazer estar consigo a esta hora e trazer a discussão e análise alguns dos temas que fizeram manchete ao longo da semana. As minhas convidadas hoje, à minha direita, está a Dalva Ringotti e a Josefa Lamberga. Boa noite, muito obrigada por estarem aqui. E à minha esquerda, Maricel Capama e Tânia de Carvalho. Boa noite. Obrigada por estarem aqui. Como é que foi a vossa semana, assim muito rapidamente? Tiveram uma boa semana? Tem, sabe? Essa quarentena ainda não nos deixa ter uma vida normal, ainda não conseguimos abraçar os nossos. O dinheiro também está cada vez mais curto. Dia 20 já não temos nada, é só sobreviver. Então, sem dinheiro a gente só se empurra, né? Eu devo dizer que estou satisfeita com o resultado em termos de saúde desta semana que finda, porque fomos notando que o número de casos positivos pela Covid-19 tendem a diminuir. Eu sou profissional de saúde, estou no meu dia a dia a trabalhar no meu setor e vou também registrando um grande déficit de uma baixa considerável em pacientes suspeitos e positivos. Então isso dá-nos uma grande satisfação de saber que estamos a caminhar com as medidas que estão a ser implementadas para um bom caminho. Dalva e Josefa, têm alguma coisa a falar sobre a vossa semana? Bastante trabalho, correr para frente, para trás, tentar respeitar o máximo as leis, não é? As leis de combate à pandemia. E está sendo difícil a máscara no carro. Está sozinha a conduzir com aquela máscara. Não acostumar-se com o novo normal, né? A utilização das máscaras. Não passar em família, se calhar é também um momento para podermos desfrutar dos nossos filhos, né? Passar mais tempo em família e transmitir algum conhecimento aos nossos pequenos e acompanhar a dinâmica do país. Ainda bem que tiveram todas uma ótima semana. Vamos já passar para o primeiro tema de discussão desta noite. Os chefes de Estado e do Governo da SADC estiveram reunidos nesta segunda-feira, na 40ª Cimeira da organização, sob o lema SADC 40 anos, construindo a paz e a segurança e promovendo o desenvolvimento e a resiliência face aos desafios globais. Devido à Covid-19, o encontro foi realizado de modo virtual, sendo Filipe Nyusi, que assumiu a presidência e exercício da SADC, o anfitrião. Na agenda estiveram vários temas, como a análise do impacto socioeconómico da Covid-19, a formulação da agenda pós-2020, a situação financeira da organização, situação política e de segurança alimentar e também regional. Está assim lançado o primeiro tema desta noite. Dalva, começo por ti. Qual foi, na tua opinião, a grande visão desta 40ª Cimeira? O grande ponto a realçar? O grande ponto a realçar, eu considero que são vários, mas o essencial está voltado para aquilo que é um dos objetivos da criação da própria SADC, que é a paz e a segurança na região, não é? Associado ao crescimento sustentável, não é? Ao crescimento inclusivo, desenvolvimento sustentável a nível da região. É bastante positivo, foi bastante positivo ter constatado que os líderes tanto dos países membros tenham mantido uma concertação para compatibilizar políticas que visam o combate da pandemia de Covid, procurar adotar mecanismos integrados para a melhoria da condição da vida da população, sem descurar aquilo que é a problemática que Moçambique hoje enfrenta, não é? O conflito armado gerado por grupos terroristas do Estado Islâmico e do Al-Qaeda, que poderão eventualmente causar algum constrangimento, quer a nível do próprio país, como a nível da região. E a iniciativa de se manter aqui esta articulação a nível tanto dos líderes deste país foi bastante positiva. Para mim foi sobre a questão de Moçambique e de Cabo Delgado em particular, já iremos falar mais sobre isso. Entretanto, a questão do crescimento económico também esteve em debate. Josefa Lamberga, a secretária executiva da SADC, chegou a dizer que, embora a SADC tenha registado alguns progressos, ainda há muito trabalho a fazer nesta vertente. E também foi interessante ouvir, e isso a mim faz-me bem quando há números, foi interessante ouvir o cálculo da inflação,
que a Covid provocou na, Sim, na em região. 2018 estávamos nos 8% e agora em 2020 12%. Pronto. Houve uma certa subida, não é? O que significa dizer, e que também eles concluíram, que de facto não evoluímos muito. Tivemos alguns retrocessos, a região não transformou nada. Continuamos a exportar a matéria-prima crua, bruta, e receber a matéria já preparada. Então, a falta de investimento na indústria, ou a não industrialização da região, provoca, está na base deste desequilíbrio econômico. Mas com base mesmo, já no fundo, como um dos objetivos da criação mesmo da região, era assim o equilíbrio econômico, a interação e a integração da região, eu creio que juntos vamos encontrar saídas. Uma vez que somos países com diferentes níveis de desenvolvimento, a África do Sul tem uma indústria avançada, o Madagascar vai dando alguns sinais, e então acho que juntos conseguiremos sair. O facto de haver números, das pessoas constatarem, terem coragem de afirmar e ver onde estão os buracos, para mim já é um sinal positivo. Tânia, o comércio total entre os países da SADC também é algo que teve uma retração. Em 2018 estava fixado nos 19,3% e, segundo a secretária executiva da SADC, isto ainda é menor do que o comércio registado em regiões como a Ásia ou em organizações como a União Europeia, que está fixado nos 60%. O que é que isso te diz? Bem, isso me diz que quando a gente fala do comércio, automaticamente pensamos no grande projeto também da Zona de Comércio Livre a nível da região, na resistência ou despreparo de algumas nações para aderirem ou mais trabalharmos para a materialização dos factos. Nós mesmos também, apesar de já termos dito que vamos fazer parte e aceitamos e vamos aderir, ainda não temos as condições minimamente criadas. E porque é um interesse que, de certo modo, belisca, na verdade, os quereres e o interesse, repito, dos lobistas da importação. Quem sofre severamente com o problema da importação não somos só nós, Angola. A nível da região, quase todos os países, estamos a falar da RDC, que tem mais ou perto de 80 milhões de habitantes, que tem uma produção insignificante, insuficiente para a manutenção das necessidades básicas do seu povo, vive disso. Quem faz parte do lobby lucra e vive e se fica endinheirado com este processo, não está muito interessado em que haja, por exemplo, uma moeda única na região, por exemplo, que haja também uma zona de comércio livre, estamos a falar das zonas francas, fundamentalmente. Essa cimeira chamou-me a atenção, um ponto positivo, já que estamos a falar de economia e contenção de custos, estamos todos a viver com a inflação. Houve o facto de ter sido virtual, houve aqui uma contenção, né? Já não tivemos uma grande comitiva a levar os dólares como ajuda de custo para ir, isso não só para Angola, mas para os outros países, quem sabe, e até foi muito produtiva. Se calhar até, se pensarmos mesmo depois, pela situação que abala a África, em termos econômicos e de contenção, os outros países podiam ainda, durante mais alguns anos, adotar esse sistema. Apesar de já estar marcado o próximo encontro, que será em Maputo, não é? Março, em março de 2021. 2021. E se efetivamente esta questão da Covid-19 estiver ultrapassada, não? Sim, e as questões da África, se bem que vamos falar do Cabo Delgado mais lá para frente, mas eu queria abrir aqui um parênteses para falar da eleição do próprio Nilce, né? É um momento para ele muito interessante e caiu como uma lufada de ar fresco, lhe dá uma esperança e conforto, porque está num momento de muita fragilização em termos de popularidade, os excessivos ataques que o próprio país vai sofrendo, o facto de ele mesmo também reconheceu numa recente entrevista, mas é um problema um bocadinho a nível da região. Os governos demitiram-se da sua verdadeira responsabilidade, que é proteger e cuidar das populações. Estamos muito pobres, estamos com necessidades sociais acima do imaginável, temos problema de falta de até alimentos, água potável e tudo mais. As populações aqui começam a ficar um bocadinho saturadas e um bocadinho do que aconteceu em Mali começa a haver promessas nos outros, e aqui dá-me forças para fazer um pequeno reparo para nós, somos da região e participamos. Há um grande feito que nós atribuímos ao antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, que é o fato de ter conseguido fazer com que existisse a manutenção à existência da unidade nacional, territorial fundamentalmente. Nós vivemos uma guerra que nenhum outro país da região viveu. Foram mais de 38 anos de guerra intensa, mas nós hoje temos um exército. Quando a gente ouve falar de Lucambagat, Camorteiro, antes mesmo de nós sabermos a sua filiação partidária, respeitamos-o como general
do Exército, das Forças Armadas Angolanas. Isso é um feito que deve nos orgulhar e devemos parar e refletir, juntos trabalharmos para continuarmos assim. Nós não temos milícias e não vamos ter tão cedo. Também já vivemos todos os horrores possíveis de uma guerra sangrenta e inesquecível. Atrasou e como atrasou o desenvolvimento do país e da região. Porque Angola, já dizia, ou tem dito e fez muito bem Tony Blair, por via do seu instituto, antes da reunião começar, ter tirado ou incitado a própria reunião para criar ou mandarmos tropa para Moçambique. Porque sabe que a região só conta com a África do Sul e Angola fundamentalmente. Nós temos um exército muito forte. Nós temos uma força nacional que orgulha, apesar de todos os problemas internos, porque a gente quer ela mais forte, melhor, mesmo em termos de produção nacional, eu repito, e é o meu cavalo de batalha, mas tenho que tirar o chapéu e dizer que é um órgão de soberania, se quisermos assim considerar, é um motivo de orgulho. Não só para os angolanos, mas para a região. Exército forte, grande, capaz. Vamos voltar à questão económica e, no fundo, para fechar, e contigo, Maricel. Obrigada. Quais têm sido, de facto, as grandes barreiras do ponto de vista económico que impedem e que retraem o crescimento da organização? Podemos falar aqui das limitações a nível da oferta, podemos falar das barreiras transfronteiriças. Na tua opinião, quais têm sido, de facto? Rosana, primeiro começo por dizer que a SADC é das organizações africanas que goza, assim, posso assim dizer, de uma certa estabilidade. É uma organização estável. A nossa região... Estabilidade em que sentido? Estabilidade, quando falo em estabilidade... Económica também, porque os Estados-membros, é das organizações que os Estados-membros pagam a sua cota regularmente, mesmo com um atraso ou outro de um determinado país, mas ainda assim não é como determinadas outras organizações que têm problemas sérios na questão do pagamento de cotas. A questão de paz e segurança é uma questão que se leva muito a sério a nível da região da SADC, para ver que na nossa região nós não temos grandes problemas, como também as demais regiões têm, em termos de conflitos e ataques de terrorismo, para não dizer que... Pronto, os países que nós temos hoje assim com maior preocupação, ou que temos preocupação, é Moçambique e o Congo, a República Democrática do Congo. Estabilidade financeira, não podemos falar de estabilidade financeira, não só agora, não vou dizer que não temos agora por causa da Covid, mas anteriormente nós também já tínhamos. E penso eu que isso advém de alguma estratégia inicial que a organização devia ter e que não teve essa estratégia, e hoje podemos ver na visão 2050 a preocupação dos chefes de Estado e do Governo olharem seriamente para a questão da formação do capital humano, que é importante, muito importante, a questão da industrialização da nossa região, porque é o que disse bem a minha colega a Lamberga, que disse que nós tiramos a matéria-prima daqui e mandamos para o exterior. Então, quando nós recebemos o produto acabado, recebemos praticamente num preço que não ajuda ao desenvolvimento de nenhum país. Até porque quando tu mandas para fora, se tu tiveres a indústria transformadora no teu próprio país, tu vais, para além de gerar riqueza como tal, vai gerar emprego, quer dizer, vai gerar mesmo desenvolvimento do seu próprio país. Então, eu penso que é aí onde nós pecamos durante alguns anos, mas neste momento a organização parou para refletir que é necessário nós começarmos a correr em questões da industrialização, a questão da integração dos mercados, a integração dos mercados, a integração dos mercados, quer dizer, que essa questão da zona de comércio livre, se anteriormente era uma questão que estava em papel, hoje há uma grande necessidade, vê-se a vontade, o desejo dos 16 Estados-membros correrem ou avançarem com esta questão, que é para ver se nós conseguimos encontrar um melhor equilíbrio a nível da nossa região. Há uma questão que eu penso que também é importante realçar, é a partilha de dados e de informações que os chefes de Estado foram tendo durante essa altura, esse período que nós estamos a viver, a pandemia da Covid-19. Partilha de dados em de experiência, em termos de como colmatar
essa questão da pandemia e também ver a questão do impacto que tem estado a causar a nível dos nossos países. Houve muita interação, temos estado a acompanhar e penso que isso tem estado a ser satisfatório, porque hoje nós olhamos para as questões econômicas a nível do nosso próprio país, o apoio que o Estado angolano tem estado a dar, muitos outros países estão também a tomar as mesmas medidas. Isso vai ajudar a nossa região a não descair muito financeiramente por causa desse equilíbrio e o apoio que os Estados têm estado a dar. A outra questão é mesmo na questão da saúde. O Estado está mesmo muito interventivo, podemos reconhecer uma falha ou outra, que dizemos assim, errar é humano, quem forma o Estado são seres humanos. Podemos ter uma falha ou outra, mas devemos assim dizer que aquilo que eram as metas... Aqui do Estado ou da SADC? Só para eu perceber. Tanto o Estado angolano como a SADC, houve muito empenho, tem estado a haver muito empenho. A África do Sul é daqueles países que muitos de nós às vezes recorríamos, que é para haver questões de saúde, mas neste momento, porque eles tinham os melhores quadros e o maior número de quadros, mas neste momento da pandemia recorreu a Cuba também para ir buscar profissionais de saúde para poderem apoiar as periferias daquele país. O mesmo Angola fez e mais outros países foram fazendo. Então quer dizer que nós temos estado a refletir bem as questões internas da nossa região e de forma paulatina temos estado a encontrar soluções para os nossos próprios problemas. Há uma questão que eu também achei relevante, é a questão da homenagem. Sim, a homenagem que se pretende fazer aos pais da SADC, os fundadores, os presidentes, os líderes fundadores da SADC, é muito importante reconhecer. Alguns deles já não se encontram entre nós, mas aqueles que ainda estão vivos, acredito que isso há de ter assim, um gosto, um sabor diferente, de saber que valeu a pena ter fundado uma organização que hoje tem estado a ter pés para andar e que hoje também merecem algum reconhecimento. Sim, sim. Nesta questão das homenagens, o terceiro presidente da Tanzânia, Benjamin Mkapa, chegou a ser homenageado nessa 40ª cimeira. A secretária executiva da SADC chegou, inclusive, a citá-lo quando dizia que a SADC pertence ao povo e o povo precisa de paz, de segurança e de estabilidade, com fatores decisores para trabalhar no hoje e no amanhã. Vamos agora olhar para o discurso de Filipe Nyusi, que disse que o conjunto de decisões aqui tomadas vão impulsionar a nossa organização para novos patamares de prosperidade e bem-estar pelas quais os nossos povos sempre lutaram. Dalva Ringote, Moçambique assumiu a presidência da SADC. De que forma é que Filipe Nyusi vai, de facto, capitalizar esta posição para a questão de Cabo Delgado, a invasão que estão a sofrer já desde 2017 pelos grupos grupos jihadistas ligados também ao Daesh, e fala-se também ali de um interesse muito grande por causa do tráfico de droga naquela área. E a situação dos recursos naturais também, que a própria Cabo Delgado precisa tem. Eu acho, portanto, muito interessante a incursão que o Filipe Nyusi fez, porque levaria-nos, se calhar, a outros patamares, falar um bocadinho de Francis Fukuyama, que escreveu sobre o fim da história e o último homem, Eduardo Said, que falou também do orientalismo, grandes politólogos, não é? Que com aquilo que foi o fim da Guerra Fria, por causa do surgimento da SADC, não é? E a desintegração do bloco soviético. Mas é uma discussão que se arrola a esta situação. Eu penso que... Como é que ele vai, na tua opinião, aproveitar esta questão da presidência para resolver esta Ele pode capitalizar, tanto se conseguir manter a compatibilização na adoção de políticas conjuntas, bebendo da experiência de países como Angola, que num passado recente viveu situações de conflito. Pese embora que o conflito que Cabo Delgado hoje enfrenta resulta, tanto, por um lado, tem a ver com questão religiosa, porque são os grupos da Al-Qaeda e do Estado Islâmico querem estabelecer nesta região de Moçambique o califato também. E vale recordar que Moçambique é um país que tem muitos muçulmanos e a religião islâmica tem uma influência muito grande naquilo que é o posicionamento dos povos nesta região. Portanto, e aí difere um bocadinho de nós. E se olhar um bocadinho para aquilo que é a realidade que Angola viveu,
muito recentemente, ele pode buscar, não é, aquilo que são as informações que Angola tem, por um lado, e por outro lado, Angola agora está em curso a aprovação de uma lei, não é, que permite que os nossos militares se possam desmobilizar, prestar apoio a nível da região ou fora do país, e que ele pode olhar para esta perspectiva, fazendo também alguns desdobramentos militares, estabelecendo parcerias com os órgãos, tanto de defesa e segurança de Angola, ele pode aproveitar. Há aqui um conjunto de ações, mas o essencial ainda para Filipe Nunes, no meu entender, é ele transformar Cabo Delgado naquilo que é o clamor que os povos apresentam a nível desta localidade economicamente. Cabo Delgado é uma região que possui recursos naturais, não é? Importantes, mas, entretanto, é extremamente pobre. Ele pode olhar esta situação para transformar ou criando indústrias, dando mais formação para a população dessa região, de forma a que a sua credibilidade e o próprio Estado moçambicano tenha alguma relevância e aceitação a nível de Cabo Delgado. Porque, na verdade, o que se vive nesta região é crítica, apesar dos recursos que tem, é crítica, e o presidente Nunes pode eventualmente capitalizar, tanto transformando... Fala-se em mais de 1000 mortos e mais de 250 mil deslocados nesta fase. E por aquilo que eu estive a acompanhar, tanto na BBC de Londres, a informação de hoje de manhã, os números são um bocadinho maiores, não é? E é de fato preocupante. O Estado deve adotar uma posição central neste processo para garantir que tanto as vidas, não é, não sejam tanto... pessoas não morram. E todo este processo deverá também passar por, ao invés de adotar as armas, elas devem ser vistas em última ratio, como última medida, a negociação. Estabelecer mecanismo de negociação com o outro lado, para pelo menos compreender, sabe-se que tem muitas conexões religiosas, mas são moçambicanos. Então, encontrar um mecanismo para perceber o que é que se passa, o que é que se quer, e a negociação deve ser sempre a primeira medida a ser adotada, ao invés das forças das armas. Josefa, o ministro da Defesa de Moçambique chegou a dizer que a situação é muito tensa. Temos esta posição do lado governamental de Moçambique, por um lado, e por outro lado temos os Estados Unidos e a França que querem internacionalizar este conflito pela ligação dos jihadistas, do Daesh, enfim, na região, e inclusive já se ofereceram para patrulhar toda a zona costeira. Diferente do que a Dalva diz, ou também a Tânia diz, de Angola, de facto, Moçambique só pode herdar, ouvir, beber experiência em termos de tática militar, de como combater. O nosso conflito é completamente diferente. Era completamente diferente. Moçambique está a lidar com este inimigo mundial, com este inimigo que é internacional e que os americanos têm em olho, os americanos e todo mundo. Moçambique devia aceitar este apoio dos Estados Unidos e de França? Não. Assumindo que a situação é tensa, devem aceitar ou não? Não traga gente do outro lado. Não traga essa gente, que essa gente só estraga. Mas, de facto, o ministro da Defesa de Moçambique tem razão. A situação é mesmo tensa. Lidar com jihadistas, e como disse bem a Dalva, o conflito religioso, esse conflito interreligioso, esse conflito tribal, esses conflitos com esse tipo de fundo são muito difíceis de combater. E nós sabemos o estrago que o Estado Islâmico faz, a força do Estado Islâmico e como eles atuam. Eu tenho medo, de facto, que Cabo Delgado chegue mesmo a ser um califado. Cabo Delgado tem aquela miséria toda. Atrás dos militares ou do dinheiro islâmico, que eles têm dinheiro, vêm as lojecas. Josefa, desculpa, mas a visão, o objetivo principal para a criação da SADC e a integração de 16 membros é
a busca de segurança e da paz da região. De que forma é que os Estados integrantes apoiam o Moçambique? Não, eu penso que a passagem de testemunho, do ponto de vista do conhecimento, é muito Do importante. conhecimento tático, é isso que eu disse, do conhecimento tático. Porque a nossa negociação, nós vimos a negociação, nós vivemos a negociação. A negociação da Angola, entre MPLA, entre MPLA e UNITA, completamente diferente. Não, completamente diferente. Completamente Sim, diferente. sim. Agora, as táticas, ele tem que usar, sim, precisa de Estamos muita a falar de diplomacia. tempos também e diferentes. É não? diferente. Tem que usar, de facto, de muita diplomacia. Mas negociar com o Estado Islâmico é quase impossível. Mas são filhos de Moçambique. Não, mas não são moçambicanos. Não. Também tem Não filhos são de só Moçambique. moçambicanos. Por isso, daí os americanos querem entrar no conflito. Não são só americanos. Sim. Porque essa história também São de moçambicanos. nós trazermos para a região religiões que pouco ou nada têm a ver conosco. É verdade que Moçambique tem lá os munhés, tem lá tudo isso, já tem mais ou menos isso misturado. Mas nós, por exemplo, em Angola, não é? Estamos a dar um espaço muito grande para os nossos amigos islamitas, os nossos amigos muçulmanos. É perigoso. É perigoso por causa o casamento entre a política, a religião, para os islamistas é uma situação. Mas estamos aqui a muito falar, forte. Tânia, de uma questão apenas religiosa e interétnica, ou há outros interesses pelo meio, como o maior investimento, considerado o maior investimento em África, que está a ser conduzido pela Total, que é a exploração de gás natural. Sim, é fundamentalmente aí. Porque se assim não fosse, não íamos ter as iniciativas das potências, maiores potências mundiais, com os Apesar que interesses que Filipe têm. Nyusi já acalmou Sim. a comunidade internacional, dizendo que este projeto não está a ser atingido e que tudo Sim, vai pode correr não, como eu queria como fazer garantido inicialmente. queria fazer a seguinte reflexão. A Josefa, quando diz, e fala, e tem alguma razão, sim senhor, das motivações das guerras, é esse discurso que eu aqui trago. Quando eu falo que Moçambique espera um apoio da região, aí a gente olha e se faz a seguinte pergunta. SADC tem um exército? Quais são os exércitos mais fortes a nível da região? Angola é a Angola, Sul. sim, senhora. Zimbábue está lá atrás por conta da situação que hoje se Sim, encontra. senhora. Nós vamos ser muito úteis. No entanto, eu acho que, mais uma vez, assim como também na altura das independências dos outros países, né, nós tivemos influência, nós vamos ter também para a resolução deste grande Mas eu digo mal. isso, no caráter militar mesmo, porque em tática termos militar, de negociação... em termos de apoio, não vamos olhar muito para as motivações da referida guerra aqui. Mas Nyusi, eu falei logo no princípio, fez umas revelações muito interessantes, que a nível da região, e mesmo os 54 países da África devem parar para perceber. Para além das motivações religiosas, que é muito séria, e nós, os angolanos, temos que fazer uma reflexão muito séria pela invasão sigilosa, nas calmas de Canjonjar, que o Islão vem fazendo aqui na nossa sociedade, temos que estar atentos. Eu, quando falo que Nyusi fez uma reflexão interessante, é ele reconhecer que a motivação inicial deste conflito não é meramente cristã ou étnica, é social também. Então, mas uma vida mísera, numa região hiper, mega, super potencial para desenvolvimento econômico, a população se retrai. Inicialmente, quem te dá um pão é a tua salvação. Tu não vais perceber que esse pão vais comer agora e amanhã não vais ter. A fome é uma situação imediata. Aí vem eles com as lojecas. Não é? E atrás vêm as consequências. O Islão entra assim, quando a gente fala que eles chegam com a loja, repara, por exemplo, vou dar um exemplo prático para percebermos rápido, o que é que está acontecendo nos nossos bairros. Em cada metro quadrado tem uma cantina. E como é que funciona a cantina? A base do quilape também. Tem um caderninho. Aquilo é um compromisso grande. Quando eu falo que é uma entrada sigilosa, qualquer casa que tem uma cantina a 3 metros, eu falei para não entender, né? Você tem já um amigo, Mamadou, que você vai lá, o leite da criança acabou, meu irmão. Ele vai te dar uma lata. Vai te dar uma... Você começa a estabelecer um laço de confiança, não é? E rapidamente vai te afeiçoar. Por intermédio mesmo da comida, o ser humano é assim. Marisa, o grito E é o que está a alerta acontecer. de Moçambique junto da SADC chegou tarde. Apesar de que, a nível da Tanzânia, por exemplo, o presidente moçambicano já havia pedido que eles vigiassem a fronteira. Não, acho que tarde não. Chegou neste momento porque o aperto é maior. E também devemos felicitar os Estados-membros solidarizarem-se com esta causa que Moçambique está a viver e manifestaram o seu apoio total incondicional em apoiar Moçambique nessa cruzada.
Agora, uma questão que eu também aqui deixo e acho que é muito importante é a não aceitação da SADC da ingerência de outros Estados que não fazem parte da região, porque é o que as Nações Unidas quer que as forças que vão acudir ou ajudar o conflito mas isso em Moçambique... a Brigada de Intervenção na República Democrática do Congo. Não, e não só. O ministro Tete António chegou a dizer que, efetivamente, não se vai fazer o que as Nações Unidas querem, que é integrar outras nações no contingente. Sim, e eu concordo plenamente com isto, porque assim, nós temos provas mais do que evidentes que nós temos estado a conseguir resolver os nossos problemas a nível da região. Entre nós, temos a União Africana, Moçambique por si só pode encontrar mecanismos que é para, e o mesmo próprio Congo Democrático, para dentro do próprio país encontrarem as mínimas soluções. E depois vir o apoio dos países membros da SADC. E eu acredito que com o diálogo e usando, se for necessário, as nossas forças militarizadas, nós, a nível da região, estamos em condições de ajudar a resolver esse conflito que tem estado a haver na República Democrática do Congo e o terrorismo a nível de Moçambique. Então, quando a SADC diz que mostra solidariedade para com Moçambique e o compromisso de ajudar a combater o terrorismo, é mandar tropas não estou a dizer necessariamente mandar tropas, mas inicialmente vamos começar com o diálogo, que é fundamental. Se o diálogo não funcionar e sentirmos que há necessidade de usarmos um braço de ferro, vamos ter que usar. Não teremos outra medida. Sempre cuidando de não salvaguardar da integridade da pessoa humana, não olharmos para, não lesarmos civis e essas coisas. Agora, aqui uma questão, Rosana, que eu gostaria também de que refletíssemos aqui, falando desta questão de Moçambique em particular, nós tiramos lições, os demais Estados tirarem lições do que está a acontecer em Moçambique. Hoje fala-se de Cabo Delgado, mas nós, os demais Estados, também ainda temos que aceitar que temos uma pobreza acentuada a nível dos nossos países e temos estado todos a trabalhar para conseguirmos colmatar esse mal que ainda enferma o nosso continente africano no seu todo. Mas temos que ter estratégias muito bem concretas, bem visadas e bem visadas com esta questão do islamismo. Porque eles começam a entrar de forma silenciosa a nível dos países. Eu que as minhas colegas disseram, com essa história da cantina, que nós chamamos do Mamadou, para além da cantina no Mamadou, já começam a fazer acasalamentos com cidadãs nossas nacionais. Esses filhos amanhã serão cidadãos angolanos ou terão dupla nacionalidade. Com a dupla nacionalidade, que instrução é que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens amanhã terão? Eles, ao regressarem para o nosso país, podem ir para fora, estão instruídos, regressam para o nosso país. Não poderemos negar a eles a pátria, porque eles serão também cidadãos nacionais. O que eles poderão fazer amanhã? Eu penso que nós temos que estar atentos a isso, fazer um acompanhamento a essa infiltração, eu digo mesmo assim, infiltração, silenciosa aparentemente, mas que hoje em Angola, pelo menos, já tem uma grande visibilidade. Nós já vemos, por exemplo, se fomos ao Marco do Quifangó, onde fomos hoje a Mesquitas, estamos já cheios de... Assim, tudo bem que somos um Estado laico, mas temos que ter muito cuidado, porque com este tipo de religião nós não temos que esperar tudo, e então não podemos deixar as coisas em mãos alheias. Tema, infelizmente, não temos muito mais tempo para continuar a falar da 40ª Cimeira da SADC. Ainda havia aqui o ponto da Covid-19, sendo que uma das decisões foi, de facto, apoiar as medidas face à pandemia, as medidas a nível da região para conter a pandemia, mas vamos ver se tivermos ainda mais tempo, mais lá para o fim, tocamos aqui muito rapidamente nesta questão da Covid-19. Vamos para o segundo tema, as 1.200 toneladas de carapau apreendidas há cerca de 40 dias em Benguela vão ser distribuídas pelo interior e leste do país. Estamos a falar das províncias de Cuanto-Cubango, Bié, Huambo, Mochico, Lunda Norte, Lunda Sul, Bengo e também as províncias sem acesso ao mar.
Vou começar por ti, Josefa Lamberga. O Ministro da Agricultura e Pescas, António da Cis, esteve a falar como é que este carapau vai ser distribuído. Disse que 10% vai para instituições de caridade, de beneficência, lares de terceira idade, lares de crianças desfavorecidas. Falou também de distribuição e para se reforçar a logística dos órgãos de defesa e segurança. Estamos a falar do Ministério do Interior e também do Ministério da Defesa. E depois há outra parte que vai para as empresas do setor, para a venda. No caso, o Estado vai fazer a venda a 8 mil kwanzas e essas empresas, ele deixou isso bem claro, estas empresas não podem depois revender acima dos 15 mil kwanzas. Qual é a tua opinião? O Estado, de facto, tem esse direito, a do nosso da mercadoria, não é? É o novo dono da mercadoria, por fruto da apreensão do navio, da apreensão da mercadoria, e dá o destino que lhe mais convém à mercadoria. O destino que deu foi este. A única coisa que aqui, não é, me soa, mas eu acredito que há outras despesas que o Estado vai ter que cobrir, já que a embarcação ou a empresa proprietária do navio ou do pescado ficou sem nada, embora tenha ainda a desgraça de pagar 500 milhões de kwanzas, né, de multa, acaba não tendo nada, independente de todos os gastos que ela tem, que uma parte o Estado poderá suportar por causa, com a presença do navio e não sei das quantas, mas tem os seus funcionários, que depois mais tarde vai falar, de certeza, não tem mais nada, não pega mais nada. O Estado, o que sobra, vende, e este dinheiro, de facto, o Estado vai para a conta única do Tesouro, e assim o Estado arrecada um bocado de dinheiro, fruto, não é, das transgressões que se foi cometendo. De facto, é uma das formas que o Estado tem de buscar dinheiro, nas multas, nos impostos, por aí, para então poder ir enchendo a sua conta e depois conseguir fazer a questão social da empresa que te preocupa? A questão social da empresa, de facto, preocupa. A princípio, né, temos toda a imagem de que é uma empresa estrangeira, porque os tripulantes eram estrangeiros, as pessoas que manejam o barco eram estrangeiros. Mas, entretanto, a empresa é angolana, porque depois o dono deu a cara, né? O dono deu a cara, e ele também tem outras despesas. Vai ter que tirar do pouco que ele já tem, porque nós não fizemos assim tanto dinheiro, e é verdade que o pescado é um bom negócio, não é? Quando formos velhos vamos entrar. O pescado é um bom negócio, mas, entretanto, ele vai ter que buscar os 500 milhões para pagar e não recebe e não leva nada. É uma penalização, porque ele tem salários a fazer, tem impostos a pagar, tem o INSS a pagar, tem IRT a pagar, e agora vem a fiscalização. E de facto, esta parte ali, este encaixe deste dinheiro todo para o Estado, fica ali um bocadinho pesado, mas cabe ao Estado todo este direito. Tânia, quero a tua análise breve, não muito extensiva, aqui em 2 pontos neste tema. Um, que é a questão da distribuição, se efetivamente é algo que te parece que foi bem feito, que é algo que é justo, e depois esta questão social da empresa, que no fim da explanação a Josefa tocou. Bem, todos nós gostamos de ver o setor social bem atendido, mas, no entanto, não podemos nos deixar enganar com hoje ter e amanhã não ter. O facto de eu ter hoje no prato 3 carapaus que podia comprar, a mala de carapau está a custar perto de 40 mil kwanzas. E nós ouvimos na voz do senhor ministro que vai se vender a 8 mil, depois vem as subvenções. Isso aparentemente agrada, mas quando a gente vai analisar e ver que vamos alimentar as famílias carentes, vamos deixar perto de 350 pessoas no desemprego, é mais grave. Eu acho que é mais fácil nós sermos racionais. Estamos todos aqui bem assentes, concordamos todos com as informações que foram passadas, que a empresa realmente prevaricou, cometeu uma infração. Ok, o que é que a lei diz? Quais foram os procedimentos adotados para tal? Multar uma empresa em 506 milhões de kwanzas não é uma empresa qualquer que do dia da noite tenha. Eu acho que a empresa precisava reforçar a sua tesouraria, encontrar mecanismo e pagar a referida multa. Constou-me que a empresa fez um documento direcionado ao titular da pasta e simplesmente não lhe deram cavaco, não foi respondido, e começa agora a ter as informações via da comunicação social. Um ponto. Eu acho que, em termos administrativos, os juristas têm português bonito e todas as leis e argumentos para legalizar uma decisão como essa, não quero entrar por ali. A segunda questão que fez é a situação social da empresa. Ok, nós hoje temos uma taxa de desemprego muito alta.
Do que o Estado de facto vai ganhar se nós olharmos para uma decisão como essa, que automaticamente está a criar condições para falir e para desgraçar o empresário nacional? É mais fácil nós negociarmos, multar e a multa por via da negociação ir sendo paga, salvaguardar os 350 postos de trabalho que vai render mais carapau durante anos no prato da pessoa, ou dar de comer agora e aparecer na comunicação social como estamos a trabalhar. O verdadeiro trabalho que as instituições do Estado devem ter, primeiro, salvaguardar o bem-estar do cidadão, manutenção dos postos de trabalho. E outra questão que se cala é a imagem que a gente dá para o investidor privado. Independentemente de ter conhecimento, ele vai olhar o nível de sanção, vai ver a forma que é tratado os próprios nacionais, vai ficar com medo. Nós estamos a inibir. Eu sinto aqui que há uma guerra de egos, porque se assim não fosse... A inibir em que sentido? Inibir em que sentido? Quando tu, em termos administrativos e até jurídicos, és incapaz de salvaguardar, primeiramente o Estado, obviamente, não é? Mas és incapaz de salvaguardar 350 postos de trabalho, és incapaz de salvaguardar a continuidade de uma empresa. A empresa deve ser multada, tudo bem, mas tudo tem timings. Em toda a parte do mundo há negociações. Você escreve, o titular da pasta tinha 30 dias para responder, o prazo não terminou, não respondeu a empresa que manifestou a intenção de pagar a multa e a empresa toma conhecimento dessa decisão por via da comunicação social. Estamos a criar condições básicas e primárias para arruinar o empresário nacional. Não sei se aqui estamos a ser de facto justos, quando na verdade devíamos salvaguardar o bem-estar do cidadão. Isto tudo para dizer que a empresa pode não ter pernas para continuar. Isso tudo para dizer isso, sim, e saber que o Estado não pode olhar só para a fome de hoje. Tem que olhar para a continuidade e manutenção garante da existência da comida no prato. Dalva, a tua opinião em relação a isso? Vamos olhar para a distribuição do carapau. O que é que te parece? Portanto, parece-me muitas coisas. Em primeiro lugar, e pegando aqui no gancho da Tânia, que o Estado deveria avaliar a pertinência para se negociar um cronograma de pagamento da multa, de formas a desafogar a empresa, não é? Isto, eu penso que, não sei se existe, mas deveria existir. Em segundo lugar, e de forma muito mais ampliada, é que os nossos empresários, e já falamos cá muitas vezes, temos que deixar do processo da impunidade e passamos à responsabilização. Porque quando o empresário procede à captura deste pescado no tempo em que a lei, o decreto presidencial 130/20 sobre as medidas de gestão da pesca marítima, aquicultura e o sal, não é? E que veta nos meses de abril, maio, junho, a pesca a veda do carapau. Ele, por sua conta e risco, não é, assume a responsabilidade que qualquer situação, tanto negativa, que poderá surgir em função deste ato, ele é responsável. Ele é responsável e esta é uma das consequências, é a perda, de acordo à Lei 6.A, não é, 2004, a perda de todo o pescado em favor do Estado. Ele assume esta responsabilidade. A perda da embarcação em favor do Estado, ele assume essa responsabilidade. E o Estado, enquanto ente, o novo dono deste patrimônio, dá o destino que a lei o estabeleceu. Ou seja, não era algo que lhe era de todo desconhecido. Mesmo que for desconhecido, a lei não te tem por inocente. Nos atos de crime, as pessoas, eu não sabia que isto, portanto, me daria responsabilidade. A ignorância não te iliba de responsabilidade. Então, e esta questão concretamente, que estamos aqui a olhar desta empresa, que depois aparece, muitas questões, como eu disse inicialmente, podiam ser colocadas à mesa. Mas para haver negociação é preciso que dois entes estejam interessados. E penso que, olhando os pronunciamentos do ministro, à luz da própria lei, o Estado, se calhar, não é,
deveria ter visões completamente diferentes para a utilização deste bem numa altura que o país até está com dificuldades, não é? E que pode servir para poder alimentar alguma população. Mas, e ainda assim, é um momento em que nós temos para apelar tanto às empresas no setor, aquelas que fazem o espaço da sua titularidade, para que deem a conhecer o regime jurídico de pescas em Angola. Porque as infrações em Angola, e nós falamos que na discussão anterior, comparado com outras geografias, não é quase nada. É verdade, não é nada. As infrações para a violação do meio aquático, biológico aquático, é caríssima. Então, esses são os riscos que se correm. Ela assume para si essa responsabilidade ao omitir a informação. Olhaste mais para a infração e também faz todo sentido trazer este tema aqui, mas, Maricel, a distribuição, que no fundo a Josefa, a Dalva e a Tânia tocaram muito pouco nesta questão da distribuição. É algo que te pareceu o correto, estes 10% para essas instituições de beneficência e de resto também para os órgãos de defesa e segurança? Rosana, se eu não estou enganada, acho que é a primeira vez que eu acompanho o desfecho de uma apreensão nesta dimensão de pescado por uma empresa que cometeu infração e foi muito bem tipificada, né? Foram 2 infrações cometidas pela empresa, dona do navio, que fez a pesca, num período que está bem proibido pelo Estado angolano, né, que vai de 1 de junho a 31 de agosto, que é um período de veda. É um período de pausa biológica, né, que é um momento em que temos que deixar aí os nossos peixinhos, o nosso cardume de peixes a desenvolver. Digo, Rosana, que é uma medida bem tomada. Independente dos outros constrangimentos que estão na base desta questão, da infração, mas ainda assim, o desfecho, eu concordo com esse desfecho. Por quê? Porque em alguns momentos esse peixe nós não veríamos, multa paga ou não paga, muitas das vezes podiam até pagar a multa, mas continuariam com este mesmo peixe. Quem entra para este tipo de negócio, um negócio avultado, tem que ter todos os cuidados possíveis, tem que ter uma empresa, penso que é uma empresa de grande dimensão, uma empresa que tem um navio, uma empresa de grande dimensão, que deve ter um gabinete jurídico, que tem que olhar para essas questões jurídicas. Em caso de infração, que penalizações é que a empresa está, que riscos é que a empresa corre, não é? Penso que não olharam muito para este lado e então neste momento a medida tomada é bem-vinda, até porque a priorização é para as províncias do centro, sul do país e as províncias do leste, províncias que não estão na nossa orla marítima, que o peixe chega lá a preços mesmo muito elevados. A Tânia disse muito bem que a mala de peixe, né, como é designada, deve estar ali na ordem de 40 e tal mil kwanzas. Eu conseguir hoje, ou alguém, um cidadão angolano, conseguir uma mala de peixe a 15 mil kwanzas, é quase que um Papai Noel. E este preço, de alguma forma, não vai criar alguma concorrência desleal? É sim, mas é num período muito curto, Rosana. Não é uma questão que o Estado pretende manter para muito tempo, a menos que outras embarcações incorram nas mesmas infrações. Então, eu penso que é um período muito curto, até porque esse peixe será engolido praticamente. Não acredito que vai durar será uma comercialização que vai durar ali 1 mês ou 15 dias. Não, muito menos tempo. Então, não podemos olhar muito para este lado, prefiro olhar para o lado social. E mesmo falando das instituições... Social, Marcelo? Comer peixe hoje, amanhã não tem emprego? Não, eu estou a dizer, disse muito bem, independentemente das outras questões que estão na base desse... Porque está nem assim. Independentemente de ter havido má fé ou não do Estado angolano, tu não fazes um investimento avultado em que tu não tens cuidado de olhar para a lei que te legitima a entrar para esse tipo de negócio. Tu tens que olhar os prós e os contras. Hoje,
essa empresa está a chorar pelo leite derramado. Existem, sim, senhor, angolanos que vão ser desempregados, que também não podemos afirmar categoricamente que serão desempregados, porque ainda não houve resposta por parte do Ministério da Agricultura. Agricultura. Que resposta estamos à espera? Da Agricultura e Pesca. Se o titular da pasta não comunica com a empresa. Tu disseste bem, Tânia, que a empresa dirigiu uma carta ao Ministério da Agricultura Já e Pesca, duas, sim, sem resposta. Mas sem resposta. Se calhar está na tramitação. Até Que tramitação decidirem se o peixe já foi anunciado que vai o vender? peixe não tinha como, porque a lei não... Maricel, permita-me. É assim, nós não podemos usar a lei para algumas questões e para outras não. Claro, nós temos que pautar sempre pela legalidade. Porque nós não podemos estar a eu acabei de dizer que nós não podemos... as más práticas. Maricel, perceba, eu não quero entrar em questões jurídicas e, repito, não pode haver duas leis, dois pesos e duas medidas, como se diz. Isso é verdade. Mas há uma questão aqui, do ponto de vista racional, que não pode ser ignorada. Nós vamos ter peixe a 8 mil kwanza. Deixa-me só terminar o raciocínio. Eu não estou a dizer que não é bom amanhã as donas de casas e chefes de família irem por mercado ou qualquer outro lugar e encontrar uma mala de peixe 8 mil kwanza em detrimento dos 40. Sempre sobras com algum dinheiro, mas a comida, irmã, não chega aos 30 dias. 10, 15 dias vai acabar. O Estado tem a obrigação primária de salvaguardar a situação social das 350 famílias. Então, está a dizer que o peixe devia se manter a favor da empresa que pescou. Eu não quero ensinar a missa, eu não quero ensinar a missa ao vigário, mas eu gostava de fazer um apelo, e é por isso que estamos a ter esse debate, que as medidas a serem tomadas, finalmente, tivessem, sobretudo, a missão de salvaguardar os postos de trabalho desses Estas cartas da empresa foram enviadas em que altura? Foram enviadas em tempo certo. Tão logo houve a apreensão do pescado, tão logo como é que se diz, o fiscal marítimo declarou como embarcador o fiel depositário, as cartas foram feitas. Mas 24 horas depois houve ordens superiores e qual era o teor da carta? E o que é que a empresa realmente reconhecer primeiro a infração e manifestar vontade de pagar a multa? Reconhecer que no exato momento não poderia fazê-lo a 100%, não havia tesouraria que aguentasse, mas que poderia fazê-lo tão logo fosse possível. Mas não isso houve também resposta. já não é uma questão que depende única e simplesmente do Ministério da Tutela. É uma decisão. Eu tive acesso ao documento. Rosana, é uma decisão que não depende única e simplesmente do Ministério da Tutela. Aí já estamos a falar de multas, estamos a falar do Ministério das Finanças. Não estou a dizer que está a pedir para meter na conta do Ministério, não existe. Mas quem vai decidir? Tânia, quem decide é o Ministério das Finanças? Tânia, nós temos quem despachou o Ministério das Finanças? Eu prefiro, então, Tânia, eu prefiro insistir, Rosana, no cumprimento da lei. A lei está aí, é para ser cumprida. Quem faz um grande investimento tem que ver os prós e os contras. Quer dizer, tu entras para este negócio, não olhas para as cláusulas que podem perigar o teu negócio, ao incorreres a uma infração como esta, e depois com uma questão. Para além de ter feito a pesca no período indevido, a falsificação de documento que dizia que... Não houve falsificação. É o que se tornou público. Eu estou a dizer aquilo que se tornou público. E não vi nenhuma instituição a vir retirar aquilo que foi dito publicamente. Só para concluir, vamos fechar este tema de peixe contigo. quando afinal encontrou-se muito rapidamente para irmos para o intervalo. A lei é para ser cumprida, e que a lei deve ser cumprida. Aliás, todos os dias a gente aqui pede justiça. Vamos ouvir a Dalva, Tânia. Sim. Fala na minha conta. Não, está interessante. Não podemos alimentar. É importante, e a parte social que as minhas colegas referiram aqui, salvaguardar os empregos das famílias. Não é? O país está a atravessar um momento difícil. Mas também ninguém disse que essas pessoas vão ser despedidas. Não há nenhuma informação oficial. A minha abordagem iria muito mais, e voltando àquilo que já disse inicialmente, as empresas, e esta no concreto, assumiu a responsabilidade, correu o risco de fazer a captura desse pescado, mesmo sabendo que, caso fosse apanhada, 350 famílias estariam a perigar. Quer dizer, nós não podemos aqui querer sempre rotular o Estado como mal da fita. Os empresários, no processo daquilo que é a sua tramitação empresarial, devem cumprir com o estipulado na lei, devem observar as normas estabelecidas e, volto a reafirmar, abandonar o procedimento da impunidade.
a assunção de responsabilidades sociais, econômicas, a nível nacional. É o que é importante. Porque, de outra forma, vamos levar o Estado no bolso. Não podemos levar o Estado no bolso. O Estado, enquanto ente, está ali para regular a atividade econômica. E, entretanto, esta sanção, que nunca, eu não me lembro, desculpa, ter acontecido antes. Não é? Para mim, é uma novidade. É uma novidade. Não é? Que depois vai se dar um destino para as famílias. E que doravante vai ser um exemplo. Um exemplo. Sim. Que sirva de exemplo para os demais operadores no setor. Eu penso que este Obrigada, é o grande Vamos fazer uma pausa aqui nesta nossa conversa, nesta análise dos temas que fizeram manchete, ou pelo menos alguns deles ao longo da semana, para um breve intervalo. Até já. Bem-vindos à segunda parte do Política no Feminino. Muito obrigada por continuar aí desse lado a assistir-nos aqui no debate e na análise sobre alguns dos temas que fizeram manchete ao longo da semana. Um deles foi o facto do Estado ter reposto a legalidade na centralidade de Capari, com a saída dos invasores, o abandono dos invasores das habitações ocupadas. Um pouco por todo o país e ao longo dos anos assiste-se à ocupação ilegal de propriedade alheia, quer de terrenos como também de habitações. Vou-lhe dar assim alguns exemplos rápidos. O ano passado, o Tribunal de Benguela ordenou a devolução de 70 casas no bairro 4 de Abril por terem sido construídas em propriedade alheia. Há também o registro do projeto habitacional da Marconi, no Cazenga, que foi alegadamente invadido e naquela altura o governador de Luanda era Adriano Mendes de Carvalho, que chegou a dizer que se tratava de militares e também de polícias que haviam alegadamente então invadido este projeto habitacional. Vou começar por ti, Maricel. Por que é que isto de facto tem acontecido com muita frequência? Há aqui algum desconhecimento da lei por parte da população? Independentemente, Rosana, do desconhecimento da lei, muitas das vezes são pessoas, quem são as pessoas que muitas das vezes estão por trás desse tipo de pessoas que cometem essas atrocidades, né? Devemos desincentivar estas práticas porque condenar mesmo esse tipo de atos que são praticados e muitas das vezes não apenas por pacatos cidadãos, mas também por altos dirigentes do nosso governo angolano, oficiais superiores das Forças Armadas, da Polícia Nacional, que muitas das vezes estão por detrás, ou mesmo até há momentos em que dão mesmo a cara para esse tipo de práticas. Lembro-me quando estava a ser construído o projeto Nova Vida, também houve uma ocupação e depois acabou-se por demolir as casas em que se dizia que havia fiscais envolvidos nesta questão. Sim. Isto é uma verdade, é o que dizes. Há pessoas da autoridade envolvidas nestas há pessoas da autoridade envolvidas neste tipo de práticas. E muitas das vezes, Rosana, isso não só para residências, mas também fazem em termos de terrenos também, com grandes ameaças aos pacatos cidadãos, e ocupam essas parcelas de terra, mas não fazem nada com as mesmas. Pessoas que estão a precisar delas, não se lhes é atribuído uma titularidade para essa mesma terra de forma legal, mas pessoas que se sentem donos de tudo, invadem essas terras, tomam para si grandes imóveis, muitas das vezes até imóveis mesmo do Estado, que passam para pessoas singulares. São atitudes reprovadas e digo mesmo que presumo que deve haver aqui uma organização, uma rede criminosa organizada que tem estado a cometer esse tipo de crimes, implicados em crimes de burla. Eu digo crimes, né, porque estaríamos já a falar associação criminosa, burla por defraudação, falsificação de documentos, porque essas pessoas falsificam documentos para se doarem a si mesmas titularidade daqueles imóveis que não são deles. Há um exemplo de algo que aconteceu há bem pouco tempo, que eu penso que não deveria voltar a acontecer. É mesmo mau exemplo que o tribunal deu nesta questão da centralidade de Capari,
em que um dos burladores ou desses invasores lhe foi orientada, ou o tribunal decidiu que deveria devolver 3 residências e tomar para si 3 residências. Onde é que está a mão pesada do Estado? Foi no Zango, não sei das quantas. Sim, mas num desses problemas de usurpação de casas. Então? Este é o momento para perguntar, Maricel, e não sei se já terminaste a tua explanação, mas com base naquilo que estiveste a dizer, é caso para se perguntar se o problema efetivamente está nas pessoas ou no Estado. É assim, cada um tem que assumir a sua parte. O Estado, em alguns momentos, peca, porque depois de terminar esses imóveis, a construção desses imóveis, tem uma certa letargia na atribuição desses mesmos imóveis às pessoas que concorrem, porque muitas das vezes até o concurso não é feito após muito tempo para fim da conclusão da obra. Mas o período de entrega é longo. Concordas, E então Tânia? isso dá a possibilidade dos prevaricadores aproveitarem-se. Mas ainda assim, Rossana, não concordo. O Estado pode estar atrasado ou não, propriedade não é sua, tu não tens que tomar bem nenhum que não seja teu para seu próprio benefício. É uma atitude reprovada. E reprovada não só do pacato cidadão, eu repito aqui, há muitos dirigentes nossos no nosso país que também cometem esse tipo de atrocidades. E muitas das vezes até não é 1 ou 2 imóveis, 10 ou 15 ou 20 imóveis. Sim, fazendo-se valer da posição. Abuso, aí já é abuso de Tânia, qual é a tua opinião? Confiança. Eu concordo, sim. Com Esta questão da invasão ilegal de propriedade alheia é um tema antigo. É um tema antigo. Eu costumo dizer o seguinte, nós às vezes quando estamos aqui no programa ou no nosso dia a dia, nós temos que ter a nossa consciência tranquila para poder apontar e cobrar responsabilidades ao Estado. Nós, enquanto cidadão, temos que ser exemplares, temos que exercer cidadania, sabendo que cumprimos com as nossas responsabilidades e não estamos à margem da lei. Desde a Bíblia e desde as primeiras educação na socialização primária, aprendemos que o que não é seu não é para ser mexido. E imagina nós, se tivéssemos concorrido para a aquisição de uma casa, fazemos o pagamento inicial e tratamos documento que não é fácil nesse país, fazemos tudo e estamos à espera que nos seja entregue a chave da nossa residência, enquanto estamos a pagar a renda lá na casa do aluguer. Quando chega o momento, encontramos um outro cidadão lá que se acha mais especial, quando na verdade a Constituição da República diz que somos todos iguais, temos os mesmos direitos. Se eu concorri por alguma razão, quer seja pelos critérios ou por sorte, eu fui selecionada para estar com aquela habitação, ninguém me pode tirar esse direito. Da mesma forma que o Estado tem que cumprir a sua responsabilidade, garantindo habitação condigna ao cidadão, o cidadão também tem que perceber que o outro que se beneficiou agora tem o direito de usufruir deste meio. Nós temos que fazer esse exercício sempre, apelar o cumprimento e saber que invasão de privacidade alheia é crime. As pessoas incorrem a um processo de propriedade, desculpa, é um crime. As pessoas incorrem na possibilidade de saírem das casas que ocuparam de forma ilegal para uma cela. E depois, quando você está preso, quem sofre não é só você sozinho com os maus tratos, na falta de comida só, né? Falta de comida, é a família. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós temos que salvaguardar sempre a possibilidade de cobrar sem que nos seja cobrado de uma forma vergonhosa. Mas, eu costumo dizer, falta exemplaridade, o exemplo das figuras que compõem o nosso Estado. Por exemplo, há algumas propriedades do Estado que foram abocanhadas por algumas figuras e nós sabemos, estamos à espera que o Estado tenha mão firme. Aí na Mutamba, onde está o edifício bonito, o Banco Beza, hoje é econômico, era uma escola. O Estado vendeu a escola para fazer lá um banco? Não. Nós aqui no programa passado, no último programa que falamos sobre isso, falamos da Universidade Independente. Era um ministro da Educação que se apropriou de uma escola pública. Está vivo, está ali. Não, se desconhece até hoje um processo e a forma que ficou com as escolas, construiu lá a universidade dele privada. Falamos também do Banco Investe, que está na maternidade Lucrécia Painha, aquele terreno do Estado, da maternidade. Podia-se fazer um outro banco aí. Tem lá um banco dos meninos bonitos. Até quando é que vão ficar com aquele terreno? Não foi. Quer dizer, estamos a falar de N situações. E outro exemplo que eu quero dar, todos os ministros no país, hoje já não é 32, é 23, né? São 23 ministérios. Quando se faz a distribuição de habitações sociais,
e vai para a função pública, a nível de cada ministério, os funcionários concorrem. Quando se entrega a dotação, vamos assim considerar, vai lá, cada ministério 10 casas, o ministro vai distribuir 5, depois fica 5 em reserva do ministro. Não há ministério nesse país que passou por essa fase que o ministro possa dizer, eu não fiquei. Ele pode até depois dizer não. E temos como não. provar isso? Sim, temos. Eles quando ficam... Temos como? Deixa-me só terminar. Não, temos como? Sim, Tu temos disseste que sim. via documental de que facto, filha. Quando ele diz é reserva do ministro, não é que é para si. É para a sua própria vontade, e que isso seja claro, porque parece uma norma subjetiva, uma mão invisível que instituiu isso, não é? Ele tem o livre-arbítrio de distribuir a quem quer. Não é justo, porque existem critérios estabelecidos, certo? E aí começam a criar as confusões nas administrações públicas. Então eu vou ver, a menina entrou agora, e de repente já é a sortuda, tem o benefício de ter uma casa. Eu que já tenho, e já falamos aqui do custo da construção de uma casa. Quem fala do custo da construção de uma casa em Angola vai pensar na existência do Instituto Nacional de Habitação e daquela empresa EGTI, não é? De gestão de terrenos infraestruturados. O Quilamba, em março ou fevereiro, realizou um concurso público para a venda dos terrenos adjacentes. Até hoje, ninguém sabe a finalização. Alguns receberam mensagem e ficou por aí mesmo. Uns receberam mensagem que somente a candidatura foi aceita. Depois foi selecionada. Depois, não é você. Quer dizer, e até hoje ninguém diz nada. É uma empresa que tem dificuldades ou tem déficit na sua auditoria de contas. Tânia, Os terrenos... já volto a ti. Vamos só ouvir rapidamente a Dalva e depois vamos a concluir a Josefa. questão da gestão dos terrenos infraestruturados, porque é depois muito dou-te mais algum tempo, desde que seja breve, claro, porque Obrigada. temos ainda mais um tema e temos já pouco tempo. Dalva, os invasores de algum modo se podem socorrer nesta questão da ocupação precária, já que o Estado permite a ocupação precária por um ano? Eu penso que mais do que a permissibilidade que a própria lei estabelece, é o fato de que estes cidadãos, não é? Os seus atos só procedem, como disseram muito bem estes colegas que me antecederam, porque estão associados a individualidades, não é? Com imunidades, que funcionam, em primeira instância, na administração municipal, são funcionários técnicos, pessoal com cargo de direção e chefia, não é? Inclusive os responsáveis máximos, tanto das áreas, afeto aos ministérios de tutela, que tutelam o ordenamento do território, e mesmo o pessoal também afeto aos órgãos de soberania. Portanto, e esta situação, tanto de avaliar se porventura eles podem ou não se manter, deve ser vista, não é, no domínio do direito civil. Porque, na verdade, o direito penal, nesta situação, só intervém em último rácio, como última medida, depois de esgotado todos os recursos oferecidos pelos outros ramos de direito, e também para tutelar bens jurídicos fundamentais, não é? Que, do ponto de vista social, quer privado, individual ou coletivo. Tanto, e nesta dimensão, aquilo que agora é praticado pelo fato do direito penal, de forma direta, não responsabilizar esse tipo de infração, há um instrutivo interno em sede do Ministério Público que orienta aos procuradores no sentido de responsabilizar os invasores no âmbito de crimes conexos, não é? E que já até nos esteve a dizer. Os crimes conexos, que estão associados, portanto, àquilo que poderia ser uma burla, quando a utilização de documentos que não... o trespasse de propriedade que não é sua, a falsificação de assinatura dos responsáveis máximos e toda esta problemática. Mas, Rosana, deixa-me aqui abrir um caminho, porque eu penso que é importante nesta dimensão. Uma das grandes problemáticas que nós registramos aqui em Angola, ou uma das causas desta problemática, está também na própria lei. Porque, se não vejamos, a lei de terras, que advém de 2004, a lei 9, não é?
de 2004, ela define 3 entes que têm a competência de autorizar o direito fundiário. O Conselho de Ministros, o Ministério de Tutela, tanto neste caso o Ministro da Construção e Urbanismo, e os governos provinciais. Atenção que a lei deriva do período antes da Constituição de 2010. O Conselho de Ministros, após a Constituição de 2010, passa a ser um órgão de consulta. O Presidente da República, em sede da Constituição, é que tem a competência de autorizar a concessão desses terrenos, dependendo da dimensão, até 10 mil hectares, não é? Ou acima disto. Logo, o Conselho de Ministros cessa a sua atividade para o Presidente da República. Esta é uma. Em segunda instância, o Governo Provincial, na luz da própria lei da administração local, a Lei 15/16, o Governo Provincial, portanto, ele já não tem competências também, porque ele é um órgão utilitário executivo. Mas ainda assim, se olharmos para o seu próprio regulamento, o 2002, ainda assim, os governos provinciais continuam a transmitir os direitos fundiários para as pessoas singulares. Quem tem atualmente competência em sede daquilo que é a legislação é as administrações municipais. Esta problemática, que a própria lei também assim prevê, era importante que o Estado atualizasse a lei de terras, ou melhor, torná-la consentânea com a Constituição de 2010. Isso é importante. Um outro aspecto também que eu penso importante é na elaboração dos planos territoriais. Penso que o Estado, ao invés de pensarmos apenas nos macroplanos, nos planos faraónicos que nós gostamos de pensar, pensamos milhões, bilhões, trilhões, dinheiro que não sei se existem, deveríamos pensar em microplanos. Portanto, em certidões administrativas. Essa é uma figura jurídica muito importante, porque ela vai definir, a nível local, a previsão que um município poderá ter em 5 ou 10 anos. Esta figura auxilia na definição do projeto infraestruturados. Vai permitir que a população, por exemplo, não ocupe um terreno que tenha um projeto a ser instalado. Um caminho de ferro. Nós assistimos em Luanda hoje, não só em Luanda, no interior, nós somos do interior, eu gosto de dizer, pessoas que ocupam espaços para caminhos de ferro. As reservas fundiárias. E não basta a reserva fundiária, é preciso, tanto mergulhar mais na substância e criar aqui mecanismos tanto de concertação. O Estado, no ensino da Constituição, reconhece o direito consuetudinário, não é, das autoridades tradicionais. A terra tem uma simbologia, um valor tradicional importante. Como é que este mecanismo é valorado em termos territoriais? Todo este processo, ao invés de nós pensarmos faraonicamente, vamos primeiro pensar local. Um exemplo concreto. As autarquias podem mudar isso? Só será execuível quando os municípios tiverem os seus planos também. E isto é importante porque um município com seu plano territorial definido casa com investimento privado, quer nacional como estrangeiro. Porque o investidor, do ponto de vista econômico, ele quer saber se a fixação da sua indústria, quer no litoral ou no interior, vai obter resultados desejáveis, porque há uma previsão, uma expectativa muito grande que se tem para este município, do ponto de vista positivo. E a ausência desses elementos inibem também o investimento privado. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que devem ser reavaliados. E, em conclusão, eu penso que o Estado, antes de pensarmos na penalização não é, dos cidadãos que têm praticado estes atos em sede deste decreto, deste instrutivo legal que a PGR tem utilizado para os crimes conexos, deveria avaliar a pertinência de elaborar uma estratégia concisa e precisa, tendo em atenção os riscos e os custos. Fazer um levantamento de todos os imóveis
tanto que estão sendo atualmente aproveitados de forma ilegal, ocupados ou mesmo têm sido alvos são embarcados, não é? Criando aqui uma plataforma de articulação integrada e contínua, incorporando o setor público, o setor privado, o setor comunitário, para que se tenha visibilidade efetiva quais são os fatores de estrangulamento, de que forma conseguem encontrar mecanismos ou soluções para os problemas de ocupação ilegal que a Angola Josefa, tem. tua opinião? Olha, foi um desfecho, de facto, feliz, e é a primeira vez que eu acho que houve uma invasão em massa com este resultado também, porque não tem acontecido, não é norma. As pessoas normalmente acabam ficando com as casas, como já disse bem a Tânia, porque pronto. O que eu penso é que existe de facto um movimento organizado, e aqui a Dava já falou tudo. Existe de facto um movimento organizado para as invasões, porque não é possível, não é do nada. Não é do nada. O João passa do Antônio, ou as pessoas combinam e invadem todas. Crime organizado. Crime organizado. Níveis de crime organizado. Virou prática. Organização criminosa, sim. É um movimento organizado, é uma organização mesmo criminosa. A todos os níveis. Sim. E como disse bem a Dava, encontram apoio a todos os níveis da administração do Estado. Encontram apoio no município, na província e não sei mais aonde, mas encontram sim apoio, porque não é possível entender isso. Nós temos problemas graves aqui nos terrenos do Bita. As senhoras das lavras ficaram sem lavras. Era um grupo de militares que invadiam, não sei se eram militares, mas era uma organização que invadiram aquilo, depois acabaram luteando as lavras das senhoras, tomaram aquilo da salsa e não construíram. É que eles tomam e vendem. A administração do Estado nem sempre tem força, é isso que queres dizer? Não tem força, mas como é que vai ter força se há elementos da organização do Estado que estão metidos neste movimento? A todos os níveis. Porque não é verdade que alguém vá ao Bita, toma de assalto as lavras das senhoras, luteia o espaço, com o fiscal lá está, atribuem números e vão à administração legalizar. Como é possível isso? Embora haja essa lacuna na lei. Mas como é possível isso? O que acontece aqui? Compreendo que é dever social do Estado velar para a habitação da população. Mas não é por aí. Não é por aí. Eu fico feliz, espero que, doravante, esses casos tenham, sim, de facto, esse desfecho. E que os inúmeros processos, lá Viana, tem muitos processos, os inúmeros processos que lá estão em Viana, das senhoras a queixarem-se dos terrenos, bem, uma delas é a minha mãe, né? Da usurpação. A queixarem-se dos terrenos, os processos estão há 5, 10, 15 anos e vão enrolando. O administrador, depois passa, o administrador vai, depois é o fiscal que vai, que passa outro fiscal, depois vai a polícia também que passa. E não se resolve isso. Quando se fala do crime organizado da instituição, pode até não ser que eles se combinaram, vamos ser criminosos, só para o entendimento fácil. Eu queria dar dois exemplos. A nível dos edifícios aqui na Baixa de Luanda, todos os prédios têm pelo menos um apartamento fechado. Os processos nos tribunais demoram muito. Há um apartamento aí no edifício 34, na Rua da Timor. Está fechado há 30 anos. Em que rua? Isso, Rua do Timor, 38, o prédio número 34, aqui na X, Patrício Lumbumbo. Há 30 anos o apartamento fechado, o que muda é só a notificação. Ora é uma família que põe outra. Isso é um exemplo recorrente, todos os sítios há. Para dizer que os tribunais também não são céleres. Quando há litígio de propriedade de um apartamento ou de uma parcela de terra, empurra. Há situações nos bairros. O coordenador de bairro, que nós só vimos, meu tio, que mais tem tempo para coordenar, também vende já terreno. E queria terminar dizendo o seguinte, eu quero dar um exemplo para nós vermos como é que a situação está grave. Quando houve as últimas enxurradas aqui na Ponte Molhada, nós vimos a desgraça que causou os angolanos que aí estavam. 2 dias depois, a administração passou com charrua, partiu as casas todas e se predispôs a estar à espera dos proprietários para conversar. Não apareceu nenhum proprietário. Para dizer o seguinte, quem constrói nas zonas impróprias tem dinheiro. Quem vive lá não tem dinheiro para construir em lado nenhum, paga renda. Sim. Ele vai construir 10 casas. Cada um vai lhe pagar 10 mil kwanzas. No final do mês tem já um 100 para juntar no salário dele, da administração dele trabalho. Deixa-me só terminar. O maior criminoso não é aquele que só tem 5 mil, 10 mil, 20 mil. É mesmo esse o valor da renda. Para pagar ali na Ponte Molhada, que vai morrer se chover. Isso para dizer que
As pessoas, às vezes, que estão nos bons sítios, têm dinheiro, ele vive num apartamento, carro importado, mas o negócio dele à noite ou no final do dia é construir no sítio para dar também no pobre, para ficar com parte dele. Isso é um crime grave. Este é membro desta organização criminosa. Sim. Porque ele constrói aí, o fiscal vê, a administração vê e permite que se construa. Parece engraçado. Mas o coordenador do bairro esta vende terreno. problemática portanto, que se levanta aqui não é só apenas a questão da administração. Há órgãos do Estado que intervêm do ponto de vista legal. Certo. Mas para dizer que neste processo, eu tive a oportunidade de falar com 5 administradores municipais, um de Luanda, da nível da província de Luanda, e de mais 4 províncias. O que é que se registra hoje? Os processos de queixas em sede de ocupação ilegal são remetidas ao Ministério Público. E de lá não sai da fase da instrução preparatória. Há uma letargia franciscana, não é? Em sede das instituições que muitas vezes dão facilidade ao, como a Datã diz, o bandido, não é verdade? Vamos fechar este tema com a Maricel, muito rápido. Deixa eu fazer uma pergunta. É rapidinho. Nessa história toda, enquadra-me só a história da areia branca, não tem a ver com a administração. Sim, Como sim. é que se permitiu... No Quilombo, aí na Chicala. O Quilombo também na Chicala, que se fosse construir, o processo está, não sei, alguém foi queixar, o fiscal viu, a administração viu. Passaram anos e anos para irem partir aquelas casas. É mesmo a letargia franciscana que se fala neste processo. O que São Francisco era bom moço. Não, letargia não é? É uma metáfora, né? É uma metáfora. É uma metáfora. Só um segundinho. O que se Faz passa? favor, tens de ser mesmo É rápida, verdade que também, em alguns casos, os administradores municipais são coniventes no processo. Fazem olhos já se falou grossos. muito aqui da E outro grande erro, da filha, é administração também do as pessoas Estado não terem terrenos, nestas questões. não terem Vamos fechar com a documentos, com não a terem Maricel. documentos de verdade dos terrenos. Ninguém tem título de propriedade. Essa é uma outra Esta questão. também É ajuda registro na da prevaricação. casa, Maricel, registro sim. do terreno. Rosana, eu aqui gostaria de levantar uma questão. Por que os agentes de justiça, quando se trata de burlas, de invasão de terra, invasão de imóveis, a conversa curta e objetiva que trazem a público isso é um processo cível, e os processos cíveis são muito demorados, que é para se encontrar a resolução para isso. Onde é que está a dificuldade dos nossos agentes de justiça, começando pela Procuradoria-Geral da República, os próprios tribunais, em conseguirem dar um desfecho? Agora, essa questão do Capari que nós acompanhamos, com as suas falhas ou não falhas, mas houve desfecho. Não foi um processo cível que levou tanto tempo. Então, quer dizer que tem que haver vontade das pessoas ou das instituições? Não, mas acho que levou, porque há pessoas que dizem que estão lá há 3 anos, ok, já, não é? Não, mas esses estão há 3 anos. vamos devem se passar dar por para feliz, devem se dar o por feliz. último Porque há tema, casos já que estamos duram a 10, ficar. 15 anos, ficam ali todos no tribunal Maricel, e não se muito resolve. obrigada. Estamos a ficar mesmo sem tempo e eu ainda quero ouvir-vos no último tema. O Serviço de Investigação Criminal apreendeu esta semana uma rede de falsificadores que vendia testes adulterados de resultados de Covid-19. Trata-se de 3 cidadãos que estavam baseados na rua direita do Mercado dos Kwanzas. Vendiam o teste a 15 mil kwanzas e a credencial de circulação de viaturas a 10 mil kwanzas. Pelo que ouvimos na reportagem que passou no telejornal esta semana, os interessados deixavam a cópia do bilhete de identidade com estas pessoas e depois passavam então para levantar os testes de Covid-19 ou mesmo a credencial de circulação de viaturas. Com estes cidadãos foram encontrados vários outros documentos, como bilhetes de identidade, cartas de condução, livretes, mandados de detenção e atestados de residência, só aqui para citar alguns. Josefa, vou começar por ti. Vi-te ali muito efusiva nesta questão da ocupação ilegal da propriedade alheia. O que é que há a dizer, na tua opinião, em relação a isto? Sim. São pessoas que estão a ir longe demais. Fazem parte deste grupo de bandidos. É o mesmo movimento. Nós temos uma... Não quero dizer que... Não sei se eu vou dizer que nós temos, de facto. Nós temos uma propensão tão grande para o crime. Há grupos com uma propensão tão grande para crimes, para esse tipo de crimes, e porque encontra-se espaço.
Acho que há uma facilidade muito grande em adulterar documentos em Angola. Não sei porquê, até o bilhete de identidade é adulterado. Tudo aqui é adulterado. E o pior, nós gostamos, nós aliamos para Facilitamos? Nós facilitamos, nós damos corpo. Aqui, o criminoso não é só o senhor que roubou, que falsificou. A pessoa que vai comprar. O que é que custa? Por que falsificar um teste de Covid-19? Isso não faz sentido. Eu preciso. Não sei se vocês viram o senhor, o cidadão da Guiné-Conakry, que foi apanhado no Alto Ama e ele a dizer que foi várias vezes à clínica multiperfil aqui em Luanda e não conseguiu fazer o teste, mas ainda assim julgo que isto não é justificação. Não é justificação. Porque o que eu quero, de facto, hoje, é saber que eu não tenho Covid. Eu preciso saber que eu não tenho Covid. E se eu tenho a possibilidade, uma ocasião qualquer para testar, então eu vou testar e ter o resultado. Há coisas que não fazem sentido. Por mais que seja difícil. É muita gente que precisa de teste, porque todo mundo quer viajar. Esse cidadão precisava de ir lá, de furar a cerca sanitária, de sair de Luanda, para sair tem que ter o teste. Então era fazer o teste de Covid. Não faz sentido. E este crime de falsificação não é novo. A falsificação de documentos em Angola já vem de há séculos. Mas será que estamos a falar só de Luanda nesta questão de falsificação dos resultados de testes da Covid-19, Tânia, na tua opinião? Bem, e por ser um documento que atesta o nosso estado de saúde, é um documento da saúde, eu vou dar um exemplo. Isso, na saúde, atestar documentos é uma prática quase que convencional. Quando tu vais tratar o atestado médico, também só deixas o bilhete, paga uma taxa, o médico não te viu e atesta que estás saudável, depois vem levantar. Falamos do atestado médico, do cartão de sanidade. É um exemplo. Sim, mas o médico não te olhou e diz que tens saúde. No passado dia, na terça-feira, dia 18, o Correio Angolense tirou uma notícia que me preocupa. A dizer que vai haver ou está a haver ruptura de estoque para a realização dos testes. Primeiro ponto. A dificuldade que nós criamos para se realizar um teste, fundamentalmente para aqueles que estão superiormente autorizados segundo o decreto da pandemia, do estado de calamidade, estou a falar fundamentalmente dos camionistas, criamos uma dificuldade tão grande para eles realizarem os testes que acabou sendo fator motivacional para ir para o caminho Qual é a escuros. dificuldade? Não se realizava. Eles ficavam... E nós vimos pelas reportagens que passou fundamentalmente na TPA, 2, 3 dias na fila para realizar um teste. Não é uma desculpa cabível, porque se tiver infectado, viaja. E foi assim, vamos cá dizer, foi com base na falsificação que a pandemia chegou às outras províncias, não é? Mas porque a ausência, a falta de logística satisfatória criou essa situação. Se nós somos perto de 30 milhões de habitantes, não é? Eu não estou aqui a legitimar ou descredibilizar um fato que todos nós podemos ter acesso. A notícia no Correio Angolense, que é um canal público. Nós somos 30 milhões de habitantes. Segundo a OMS, temos que testar no mínimo 25% da população. Isso dava em 7,5 milhões de angolanos a serem testados. Nós não chegamos nem nos 250 mil. Mas essa rede está apenas em Luanda, na tua opinião? Eu penso que não. Eu penso que não, porque é uma prática, quando a gente fala dos Kwanzas, do Pau Preto, do Pau Grande, do Kazenga, Sambizan, quer dizer, são zonas já onde tem os falsificadores, onde foram apanhados aquele dos carimbos, de todos os feitios possíveis, foi preso, agora afinal não é o único, está aqui mais outro. Mas eu estou a falar da dificuldade que nós às vezes instituímos, dificultamos tanto a vida do cidadão que ele, infelizmente, tem que correr por uma prática que periga mesmo a nação toda. Um contaminado que sai de Luanda e vai para uma província onde não há nenhum caso, logo vai ter contato com a família, é um ato de irresponsabilidade imperdoável. Mas, infelizmente, eu estava a dizer que nós criamos situações para tal. Qual é a instituição, fora os nossos hospitais, aí no IMSS, que estava, de facto, a realizar os testes? Se, em média, um cidadão, um primeiro contato, faz 4, não é que testou positivo, até ter alta. Se nós compramos apenas 250 mil e, na verdade, temos que testar 7 milhões,5. O Medical Center, 185 mil kwanza um teste. São 8 salários mínimos. Qual é o rendimento que tem o camionista que tem autorização de circular para completar os 185 mil kwanzas para fazer um teste de uma forma que lhe possibilite dar continuidade ao seu trabalho, que até é convencional para a subsistência? Quer dizer, nós... Mas a questão da logística dos testes é uma questão mundial.
Não vamos só Não, dizer não, que não, é uma não questão vamos, não vamos aqui só partir de Angola, não, porque mas é uma questão... É uma questão mundial, que mas estamos a há... assistir um pouco por todo o mundo. não é? E muito obrigada pelo reparo, mas há números mínimos. Há números mínimos até para conferirmos a amostra significativa diante do universo populacional. Se nós somos, repito, cerca de 30 milhões, não conseguimos testar nem 20%, nem 10%, obviamente que a procura vai ser maior que a oferta. E quando a procura é maior que a oferta, fundamentalmente num segmento que, para além de estar a trabalhar para o escoamento dos produtos básicos que é do campo, Luanda só come, quase não produz nada, tudo vem do interior. Se tu não tiveres os caminhonistas rapidamente atendidos para tal, tu estás a criar brechas para o bandido fazer dinheiro. Para além desta rede, vamos encontrar outras. Mas, Tânia, ali no Instituto Superior de Enfermagem é mesmo só para os caminhonistas, são 5 mil kwanzas. Pois. Portanto, era uma questão de organização. Que os Mas caminhonistas não todos houve essa podem organização. fazer. Pois é, E todos os dias a gente vê ou o nosso canal ou os canais privados a fazerem reportagem. Eles ficam quase uma semana na fila. Não, ficavam. Sim, Ficavam. para fazer o E a teste. desorganização, todo mundo quer Mas saber- a desorganização do utente ou Não, de quem? mesmo do utente. Nós, os angolanos, temos um problema grande em organização. Não, mas não é A bom. gente chega, encontra outra pessoa na fila, vai para frente, inventa um truque qualquer, eu só vou fazer uma informação. Não, Mas, já minha passou. colega, mas não podemos compactuar com essa nós não podemos coisa culpabilizar da o cidadão. desorganização. A partir do não, momento, não, a partir- não, sim, culpabilizo. a partir do momento em que a Josefa reconhece que há escassez, para além de ser uma situação mundial, a nossa situação é complexa e causa muitas interrogações, porque a gente está a acompanhar voos e voos a entrar com material de biossegurança, supostamente com os testes e não só. A questão de logística não corresponde com as informações que nos são prestadas. Concordo Não é? plenamente. Então, antes de nós culpabilizarmos somente o cidadão, vamos analisar os dois lados e ver se juntos encontramos uma solução de Por isso é gestão que eu disse satisfatória. que não só o falsificador é culpado, como o cidadão também é culpado. Maricela, a tua opinião? É assim, Rosana, com relação a essa questão, criminoso não é só quem emite o documento, o recibo de que Tenha feito o sim, teste. de que tenha realizado o teste. Quem vai atrás desse serviço também devia ser responsabilizado. Ainda assim, eu acho que há muita negligência por parte dos nossos cidadãos. Nós estamos a falar de uma questão de falsificação, mas ligada a situações de saúde. Então, quer dizer, estamos a ver Covid a matar pessoas. Eu vou porque quero viajar, quero fazer negócio, vou receber um certificado que dita a minha sanidade, quando até por sinal eu nem sei realmente em que estado de saúde eu estou. Eu estou aparentemente bem, mas não sei se realmente eu estou bem. No decorrer da minha viagem posso nem chegar ao destino final, porque no meio do caminho caio, porque estou até contaminado com essa mesma patologia que o meu certificado atesta não estar contaminado. Quer dizer, tem que haver um bocadinho mais de responsabilidade por parte dos nossos cidadãos. A saúde é um bem precioso, bem-vida. Então, nós não podemos banalizar a saúde assim, dessa forma como nós temos estado a banalizar. E penso, não sei qual é a tipologia de crime em que esta questão se enquadra, mas eu acho isso aqui uma questão grave. Agora, há uma outra questão que também temos, não vamos só olhar para as consequências, né, mas vamos olhar para as causas que também às vezes estão A questão aqui é mesmo a ligadas falsificação de documentos. Não percebi. A questão aqui é mesmo a falsificação Sim. de documentos. Independentemente deste lado falsificação, eu sou da opinião que o Estado, quando dita algumas medidas, também deve, ao pormenor, ao detalhe, olhar na questão de criar medidas de condições para evitar que situações do género aconteçam. Para este caso, realmente há escassez, mas ainda assim, e temos os locais de referência para testagens desses mesmos, da Covid-19, mas penso que ainda falta alguma descentralização, ou se existe essa descentralização a nível dos grandes hospitais públicos, há necessidade de se divulgar ainda mais, porque nós já ouvimos reiteradas vezes as pessoas a reclamarem que se não for para a Clínica Girassol, para a Indiama ou para a Multiperfil,
tem que internar no hospital militar para poder fazer o teste, ou então uma clínica privada que está licenciada, a única que está licenciada para a testagem da Covid-19 é a Luanda Medical Center, que tem um valor avultado a cobrar para a testagem. Então é aí onde eu digo que devia haver alguma descentralização para evitarmos esses alvoroços nesses locais, por exemplo. Se nós temos noção do número, do volume de motoristas que o país tem, até porque é uma fonte de renta, de rentabilidade, não é ser motorista. Hoje tu consegues, tens uma carta de condução, estás a conduzir, é um emprego. Consegues sustentar a tua família e não queres ficar dias e dias parado à espera para resolver o teu problema, a situação que te vai possibilitar a viajar ou não. Então, um único local para fazer a testagem leva muito a esse tipo de situações. Então, podemos ter N centros, mesmo na província de Luanda, controlados, sim senhora, mas em vez de termos apenas num determinado local, podemos descentralizar, ter 4 ou 5 postos. Isso já daria a possibilidade... E a pergunta que te faço é se há testes para se fazer essa descentralização. Dalva, não, é assim, a partir do momento em que tu impões... Só um minuto. As instituições públicas, os ministérios, quando a gente vê na TPA, ou o Ministério Fundamental foi testado, instituição, é sua chefia. Os testes, na maior parte dos casos, está a ser feito, na maior parte dos casos. Obviamente que deve haver... Os agentes da polícia também vão começar a ser... Não posso falar daí. Não, mas... Então isso não corresponde... Não, corresponde a votar. Não faz isso. Eu quando falo, sei o que estou a dizer. A nível dos ministérios, a maior parte dos mesmos está a ser testado a chefia. Eu sei o que digo. A Rádio Nacional de Angola e a Televisão Pública de Angola... Eu acompanhei, por isso é que eu não disse todos. Eu acompanhei a situação... Mas eu acompanhei a situação da comunicação social, mas, por exemplo, os funcionários da LAC que foi enviado para testar na Rádio Nacional, nenhum foi testado. A Rossana é da TPA. Mas eles também são funcionários da comunicação social. Estavas a falar em chefias e eu não sou chefia. Não, mas eles também não são chefias. Isso para dizer que os testes não chegam. Rossana, vou já terminar. Depois dou outra vez a palavra a Marisa, só para ver aqui algum equilíbrio, já que todas já falaram. Ainda não ouvimos a Dalva. Rossana, muito obrigada. Na verdade, as minhas colegas tanto esmiuçaram a problemática daquilo que a falsificação dos testes que foram agora identificados pela nossa polícia. Mas eu gostava, se calhar, de reforçar aqui a questão da burocratização, não é? As instituições estão, no contexto atual, estão levadas a uma letargia franciscana que tem dificultado muitas vezes... Tu estás com a letargia franciscana. Podes continuar. Pois, e tem dificultado a vida do cidadão, por um lado. E, por outro lado, concordo com a Maricel quando diz que é importante descentralizar. Não é que não se mantém apenas a nível central, que também seja a nível local, sejam criadas instituições para que os nossos camionistas e outras pessoas mais possam ser testados. Mas há um elemento importante que nós não podemos descurar. A Covid, enquanto pandemia, está presente nos 5 continentes. E a demanda para a aquisição dos testes a nível mundial é muito grande. Sem descurar o fato que as aquisições que Angola fez em janeiro, nós começamos a receber em março. Os lotes em março. Portanto, e Angola tem feito compras sistemáticas, mas o nível de entregas que Angola tem não satisfaz a necessidade global do país. Não temos testes suficientes, não porque o país não tenha condições. Daí eu ter perguntado ao Maricel se avançarmos para a descentralização, né, de pontos de testagem. E que a Rossana não me deixou responder. Se efetivamente haverão testes suficientes para isso. Portanto, o nível de testes que nós temos agora é dirigido. Estamos a dirigir para um grupo de pessoas. Primeiro, o preço que nós falamos aqui de 185 mil kwanzas está sendo praticado pela Medical Center. Eu entendo que também é para desincentivar as pessoas a nível nacional de se desmobilizar. Nessa dimensão, eu entendo.
Por outro lado, a questão dos motoristas que nós referimos aqui, já não basta apenas olharmos na quantidade, porque sabemos que os números são insuficientes, mas os poucos que existem atualmente, devem ser levados para outros pontos. Porque o que nós assistimos, nós vamos muitas vezes para a Baixa de Luanda, o que nós assistimos é a uma concentração muito grande desses motoristas. E que muitos chegam às 4 da manhã, às 3 da manhã, que é para fazerem bichas, como naquele tempo que a gente ficava na bicha, metia uma pedra que é para poder comprar 1 quilo de arroz, não é? E é compreensível no contexto atual. Mas nós não podemos deixar de olhar em todos esses elementos. É importante que temos em consideração. Há um esforço e que temos que reconhecer, e podemos aqui partilhar visões completamente diferentes, mas há um esforço muito grande, que apesar da escassez do material de biossegurança, que o Estado tem levado a cabo para satisfazer as necessidades. Inclusive, Angola foi um dos primeiros países da SADC a iniciar a testagem em massa, que foi uma orientação da própria organização. Cerca sanitária, fomos os primeiros também. Fomos os primeiros. Pode a Tânia não ter a mesma visão, se calhar. Que visão? Eu aqui em algum momento disse que não tenho a visão da cerca sanitária. Fomos os primeiros. Não faça isso. Não, Tânia, se me perguntasse, eu teria a minha opinião. Então, quando eu quiser dizer alguma coisa, eu digo. Desculpa, no passado já abordamos essa questão. Sim. E eu digo, podemos ter visões diferentes. Não digo que tenha discordado, podemos ter visões diferentes. Não estou a discordar de si. Eu posso ter visões diferentes com a Maricel, visões diferentes com a Josefa. É nessa dimensão. Fomos os primeiros a adotar a cerca sanitária a nível do país, a nível do continente, perdão, e um dos primeiros a nível global. Então, há um esforço, como dizia inicialmente, que está sendo levado a cabo pelo Estado para poder satisfazer as necessidades da população. Pese embora a escassez que nós temos do ponto de vista do material de biossegurança. Portanto, temos aqui que a população deve redobrar esforço no sentido de se manter em casa, sair mesmo quando necessário. Olha, a cerca sanitária também vem para isso. A testagem voluntária, porque quero ser testado para saber se estou, não se compadece com as exigências atuais. Mas existem segmentos que devem ter prioridade. Quando a gente passa para uma instituição e diz que apenas a chefia foi testada, não é porque sonhei e acordei, são fatos constatados. Quando a gente... A Rosana sabe do que eu estou a dizer. Não sei. A Rosana, não sei, quero ouvir-te. A Rosana quer comprometer-me. Não, tu estás a afirmar algo que estou a afirmar. Justificação. O Ministério do Interior testou a chefia. Está aí a resposta. Obrigada, Tânia. E eu não estou aqui para sonhar e dizer que só A, B, C ou não foi. Obviamente que nessa testagem alguns funcionários também passaram. Mas há áreas, há órgãos, mesmo afeta mesmo dentro do edifício sede, que não foram testados. E há outros ministérios também. O Ministério da Comunicação Social, do qual a Rosana faz parte, diz que foi testado. Da mesma forma que os outros foram. Mas há funcionários do mesmo órgão e do mesmo setor que não foram testados, porque o teste realmente não chegam. Mas o facto de haver insuficiência de teste não faz com que a gente tenha que dizer que está tudo bem e fomos todos testados. Isso não é justo. Também ninguém está aqui a dizer isso. Sim, não é justo. Tu tinhas algo para Sim. complementar? A Rosana perguntou-me se a escassez de testes, ainda assim é possível fazer essa descentralização. A partir do momento em que se ditou a regra de que todos os automobilistas, antes de saírem de Luanda para as demais províncias, motoristas devem ser testados, eu penso que o Ministério de Tutela reservou um determinado número de testes que é para esta classe de funcionários por conta própria, alguns, não é? E então, esta mesma quantidade que foi reservada é que eu aí me refiro à descentralização. Se são 50 ou 60, 15 num determinado posto, 15 noutro, assim sucessivamente, diminui em grande medida esse alvoroço. Então as pessoas não ficam... A aglomeração de pessoas sim, a aglomeração de pessoas num determinado sítio. Então, as pessoas não vão ficar desesperadas para alimentar essas más práticas que estamos a verificar agora. Esta é uma das questões. A outra questão que eu penso que também veio agora para ajudar nesta questão, nesta problemática mesmo das enchentes com relação à testagem, é o laboratório que começou a funcionar ontem na província de Benguela, que também as províncias que mandavam as amostras para Luanda criavam um grande congestionamento a nível dos nossos laboratórios aqui a nível de Luanda.
a partir do momento em que começa a funcionar este laboratório de virologia molecular na província de Benguela, vai ajudar em grande medida o setor a desafogar esse tempo de espera que tem havido das amostras. Por quê? Porque Benguela vai passar a receber amostras vindas da província do Kwanza Sul, do Ambo, Huila, Bié, Cubango, Namíbia. Então, isso já vai dar assim uma lufada de ar fresco, vai desafogar. E então, acredito eu que se havia um grande período de espera dos resultados dos testes aqui a nível de Luanda, vai se reduzir em grande medida esse período, porque este laboratório veio dar essa grande ajuda. E também de realçar que neste período, neste momento em que nós falamos, também Angola recebeu apoio, acho que apoio do Fundo Global, de 68 mil testes que foram divididos por Luanda e por esse laboratório de Benguela. É sempre uma ajuda bem-vinda, não é? Para um momento como este que estamos a viver, e com a dificuldade que se tem também de fazer a aquisição desses mesmos testes nos países em que nós podemos comprar, porque o mundo todo está à procura de testes, porque já se viu que quanto mais testarmos, mais facilmente nós temos noção daquilo, da real situação epidemiológica que cada país está a viver. É para isso, sabe? Não sei se há mais alguma coisa a acrescentar da vossa parte. Vamos testar. Ninguém falsifica. Ficar em casa é a primeira medida. Evitarmos estar na rua sem necessidade. Muitas das vezes eu digo assim, porque acompanho mesmo no nosso próprio seio familiar. Estou cansada de estar em casa 2, 3 dias, vou só sair para isto ou para aquilo. Então, por isso é que alguém pode dizer, não, mas alguém vai para a rua sem fazer nada, sem ter necessidade de sair. Há pessoas, sim senhora, que vão para a rua sem necessidade de sair. E então, há necessidade de nós... aquelas que vão para a rua sem a máscara. Sem a máscara, colocada, sim. Não é? E, para além de ficar em casa, temos que ter o cumprimento obrigatório das medidas de biossegurança. E dizer também, Rosana, uma questão que ficou pendente da questão da SADC, que é importante os países membros apoiarem, é que Moçambique também está na corrida para a fabricação da vacina para a Covid-19. Então, é um país da nossa região, então gostaríamos que os países membros dessem todo o apoio, toda a força a Moçambique, para também não estarmos sim, Moçambique faz parte dos países da África que também estão na corrida para a fabricação da vacina para a Covid-19. Se nós todos unirmos forças e dermos apoio... Que com o Instituto Pasteur no Senegal, né, com o apoio da Sociedade Britânica Morológica, que está a produzir países da nossa região, para testagem rápida, e o que se prevê é que efetivamente o valor seja 5 a 20 vezes mais baixo do que o valor atual. Muito obrigada pela vossa presença aqui. Mais uma vez, foi um prazer enorme trazer mais um dia de análise no feminino. Vamos então despedir-nos. Parece que não há alguma nota de encerramento da vossa parte. A nota de encerramento é mesmo porque estamos a falar de um tema de uma pandemia. Nós conhecemos as nossas fragilidades, nós conhecemos a nossa realidade, conhecemos melhor do que ninguém o nosso sistema sanitário. A melhor forma da gente se prevenir é se cuidar. Vamos reclamar sempre aí onde o Estado poderia fazer um bocadinho mais. E se a gente não gritar, vai pensar que está tudo bem. Mas, acima de tudo, vamos cuidar um dos outros. Ficou aqui a mensagem da Tânia de Carvalho. Muito obrigada pela sua companhia ali do outro lado. Nós voltamos na próxima sexta-feira. Continuação de um bom resto de noite e um ótimo fim de semana. Boa noite.